A paz do Senhor Jesus Cristo. A história da queda do homem no Jardim do Éden é um dos momentos mais significativos da Bíblia, pois explica a origem do pecado, a separação da humanidade de Deus e o início do plano de redenção. Em Gênesis 2:16-17, Deus deu uma instrução clara a Adão, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa ordem não era apenas um mandamento, mas uma expressão da soberania de Deus e uma oportunidade para o homem demonstrar obediência e confiança. Adão e Eva tinham tudo o que precisavam no Éden. Eles desfrutavam da presença direta de Deus, viviam em harmonia com a criação e tinham acesso a toda a provisão necessária. No entanto, em Gênesis 3:1-5, a serpente, que é identificada como Satanás em Apocalipse 12:9, introduz a dúvida no coração de Eva, perguntando: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente distorce as palavras de Deus, plantando a ideia de que ele estava sendo restritivo. Quando Eva respondeu, Satanás foi mais ousado e declarou: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui vemos o primeiro engano. Satanás apresenta o pecado como algo desejável e até benéfico. Em Gênesis 3:6, lemos que Eva viu que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Esse momento marca a desobediência do homem e da mulher, que escolhem seguir seus próprios desejos em vez de obedecer à palavra de Deus. A consequência do pecado é imediata. Em Gênesis 3:7, o texto nos diz que os olhos de ambos foram abertos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Essa nudez, antes vista como pureza, agora é associada à vergonha. O pecado quebra a comunhão entre o homem e Deus, gerando medo e separação. Quando Deus chama por Adão no jardim, ele responde: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Gênesis 3:10. Deus, sendo justo, não deixa o pecado impune. Em Gênesis 3:14-19, ele pronuncia maldições sobre a serpente, a mulher e o homem. Para a serpente, há a promessa de derrota, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Este versículo, conhecido como proto-evangelho, aponta para a vinda de Jesus Cristo, que derrotaria Satanás na cruz. A mulher, Deus declara: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3:16. Ao homem, a maldição está relacionada ao trabalho. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Gênesis 3:17-18. Apesar do julgamento, vemos a graça de Deus em ação. Em Gênesis 3:21, o texto diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Este ato não é apenas uma provisão física, mas também um símbolo do sacrifício necessário para cobrir o pecado. No Novo Testamento, aprendemos que Jesus é o sacrifício definitivo, que cobre os pecados da humanidade. João 1:29. Além disso, Deus expulsa o homem e a mulher do Jardim do Éden para que não comam da árvore da vida e vivam eternamente em seu estado caído. Gênesis 3:22-24. Essa expulsão não é apenas um ato de justiça, mas também de misericórdia, pois aponta para a necessidade de redenção. O relato da queda é fundamental para compreendermos o estado atual da humanidade. Romanos 5:12 explica: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas a mesma passagem aponta para a solução em Cristo. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. Essa história nos ensina várias lições: a gravidade do pecado, a justiça de Deus, a consequência da desobediência, acima de tudo,
a promessa de redenção. Desde o início, Deus tinha um plano para restaurar a humanidade, e esse plano culmina na pessoa de Jesus Cristo. Ao refletirmos sobre a queda, somos desafiados a reconhecer nossa própria necessidade de um Salvador e a nos voltarmos para Deus com humildade e arrependimento. Como está escrito em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A história que começou com a desobediência de Adão termina com a vitória de Cristo, que oferece vida eterna a todos os que nele creem. Amém e amém. Se gostou, peço que se inscreva no canal, compartilhe e comente. Até o próximo estudo.